Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Zilanda Souza e estou abrindo juntinho com vocês a nossa maratona da avaliação cognitiva. Essa semana vai ter conteúdo gratuito para vocês dentro dessa temática. E nós vamos abrir falando exatamente da função, da contribuição da avaliação cognitiva e fazendo uma reflexão com vocês para que nós possamos nos atentar para dois extremos que são muito importantes e que precisam ser evitados. Nós não podemos superestimar a avaliação cognitiva e não podemos subestimar. Nós precisamos, enquanto profissionais que atuam dentro da terapia da aprendizagem, que atuam com dificuldades de aprendizagem, nós precisamos estar atentos à real funcionalidade, quais são os reais objetivos e caminhar dentro dessa consciência, ok? Primeiro, eu quero abordar com vocês a prática do exercício avaliativo. Todos os profissionais que atuam na investigação de problemas humanos ou materiais trabalham com avaliação. Você quer ver? Se você deixa o seu carro na mecânica e ele apresenta algum problema, certamente um bom mecânico vai falar o quê? Nós precisamos avaliar esse problema. Se o seu celular dá algum apagão e você leva na autorizada, né? O que eles vão dizer para você? É preciso avaliar o aparelho, a situação real do aparelho. Então, bons profissionais tendem a usar o recurso da avaliação. Por quê? Porque é coerente investigar antes de propor alternativas para vencer as principais dificuldades, os principais problemas que envolvem aquela questão, aquela demanda. Não diferente com os humanos, né? As questões que envolvem problemas de funcionamento humano também vão se apoiar nos recursos da avaliação. Então, nós vemos vários profissionais que atendem às necessidades humanas fazendo uso da prática da avaliação. A neurociências cognitiva proporcionou que isso fosse intensificado e que essa modalidade, esse recurso, essa metodologia avaliativa alcançasse várias áreas, inclusive os processos que envolvem as dificuldades de aprendizagem. Tá? Essa aula introdutória de hoje vai se apoiar nesse livro que eu já indiquei, inclusive, para vocês, tá? O Tratado de Neuropsiquiatria. Esse livro, ele tem um capítulo que ele vai falar exatamente da abordagem avaliativa de cada área. Então, os neurologistas, os psiquiatras, o psicólogo, o neuropsicólogo, todos vão fazer uso da metodologia de avaliação. E cada um, dentro do seu fazer, dentro da sua competência profissional, vai usar a avaliação como recurso que vai proporcionar conhecer com mais profundidade a demanda que nos apresenta. Recomendo a leitura desse capítulo para vocês, tá? Pelo menos. Por que é importante a gente observar como acontece o uso da avaliação nas diversas áreas que envolvem o desenvolvimento humano, que envolvem as alterações tanto para transtornos mentais quanto para transtornos específicos de aprendizagem? Como que essas áreas lidam com o processo de avaliação? Quando nós vamos estudar a prática avaliativa, nós vamos ver que ela é o recurso mais coerente a se apropriar
antes da tomada de qualquer decisão a respeito do desenvolvimento daquele sujeito que nos apresenta as suas questões. Então, você imagina uma família que traz uma questão de uma criança com baixo rendimento escolar. Então, numa primeira sessão, a mamãe traz aquelas questões todas, traz o boletim da criança, traz o desgaste, traz o estresse, traz todas aquelas demandas. E eu vou ter uma solução? Como é que se constitui esse processo de atendimento, né? Quando nós vamos estudar, aprofundar essas áreas, nós vamos ver que a metodologia da avaliação é o caminho mais fidedigno, é o caminho mais coerente antes de se tomar decisões a respeito de como lidar com aquela questão. E nós vamos ver que muitas áreas, ou todas as áreas que envolvem o atendimento da pessoa, né, o atendimento das pessoas, vão se apropriar das técnicas de avaliação. Acontece que cada área vai se apropriar dessa técnica de avaliação de forma a atender a sua modalidade de trabalho, né? Então, cada área se apropria de recursos. Então, o médico vai se apropriar de recursos de exame, de avaliação clínica presencial no momento da consulta. Nós, enquanto psicopedagogos, vamos nos apropriar de ferramentas fidedignas que podem investigar expressões cognitivas específicas ao longo de uma série de atendimentos, né? Nós vamos nos apropriar de análise clínica prolongada, nós vamos nos apropriar de análise de história da anamnese, vamos nos apropriar de dados ecológicos. Então, nós temos recursos que nós utilizamos que caracteriza a modalidade de avaliação que nós utilizamos. Ou seja, não existe nenhum questionamento a respeito da importância da avaliação cognitiva, da metodologia de avaliação. Muito pelo contrário, a avaliação é um recurso coerente, fidedigno e responsável antes de se tomar qualquer atitude a respeito das questões que nos são trazidas a respeito do desenvolvimento das crianças e das suas dificuldades específicas no processo de aprendizagem, ok? Mas qual o cuidado que nós precisamos tomar? Ao usar a avaliação, nós precisamos tomar muito cuidado com extremos. O extremo da superestimação e o extremo da subestimação. Nós precisamos educar as pessoas que vão se beneficiar da avaliação para que elas estejam protegidas desses extremos que só vão prejudicar, em especial, a própria criança, né? Então, nós precisamos cuidar disso. Eu separei aqui 2 pontos para cada extremo que nós precisamos tomar cuidado, ok? Eu vou falar primeiro da superestimação. Superestimar a avaliação é atribuir à avaliação cognitiva um excesso de importância que talvez possa prejudicar o andamento do acompanhamento dessa criança, ok? Então, 2 pontos onde a gente observa a superestimação da avaliação cognitiva. Quando a avaliação cognitiva é tratada como se fosse diagnóstico. A avaliação cognitiva não constitui por si só diagnóstico. Dados da avaliação cognitiva não podem, de forma isolada, constituir conclusão diagnóstica. Ok, pessoal? Mas a avaliação cognitiva pode contribuir com a investigação diagnóstica? Pode. Ela pode contribuir, mas por si só ela não constitui um diagnóstico. E como é que essa avaliação contribui com o diagnóstico? Quando os dados dessa avaliação, que foram levantados de forma fidedigna, usando instrumentos confiáveis, são
conectados com os critérios do DSM-5 para se estabelecer uma hipótese para um determinado transtorno. Se esses dados não são correlacionados na íntegra com esse manual, com essa classificação, com essa determinação do DSM-5, então nós não temos dados para levantar hipótese diagnóstica. Nós não temos dados que sustentam a afirmativa de uma hipótese diagnóstica. O que nós temos? Nós temos dados para incluir essa criança numa estimulação, numa intervenção. Ok? E a nossa contribuição para essa investigação precisa ser correlacionada, precisa ser balizada com esses critérios do DSM-5. Então, gente, quando nós recebemos um pai, uma mamãe, e isso acontece muito, que procura diagnóstico, é nosso papel explicar com uma linguagem bem acessível para essas famílias o que de fato é uma avaliação e o que seria um diagnóstico. Como é que se constrói um processo de diagnóstico, a seriedade disso e de que forma a avaliação pode contribuir com isso. É nosso papel, enquanto profissionais que atuam com avaliação cognitiva, divulgar, compartilhar informações corretas sobre os objetivos da avaliação. Assim nós vamos minimizar essa superestimação. Então, relatório de avaliação cognitiva não é laudo, não constitui diagnóstico. Isso precisa ficar muito claro. Um outro ponto que também nós observamos uma superestimação da avaliação cognitiva é o conceito de avaliação como produto final. Então, o que acontece? A mamãe chega, ela conclui o processo de avaliação, normalmente ela vem com uma solicitação da escola, nesses casos é o que nós observamos, e aí quando ela conclui o processo, ela entende o quê? Está resolvido. A escola pediu uma avaliação, eu fiz, problema resolvido. A conclusão de um processo de avaliação não corresponde a problema resolvido. O processo avaliativo, muitas vezes, ele é o processo inicial. Ele abre as portas para um processo de atendimento à criança. Então, de forma alguma, a avaliação constitui solução de problema. A avaliação constitui um recurso norteador. Ela vai nortear bases interventivas, nortear adaptações, nortear encaminhamentos, né? Nortear condutas. Ela é norteadora. Em tempo algum, ela constitui um processo final estabelecido. Zilanda, mas os pais entendem dessa forma. É nosso papel incluir no atendimento à avaliação, esclarecer quais são os reais objetivos da avaliação. A avaliação não constitui diagnóstico. A avaliação não é produto final. A avaliação é um recurso norteador que dá base para a tomada de decisões, para a continuidade de processos de atendimento à criança. Né? A avaliação, ela norteia ações de prevenção, ela norteia ações de intervenção. Esses são os reais objetivos. Então, nesses dois pontos, nós conseguimos observar superestimação da avaliação cognitiva. E isso é prejudicial. Por quê? Toda vez que nós estamos superestimando uma avaliação cognitiva, nós estamos deixando de fazer o que realmente ela propõe, né? Essa investigação ampla. Então, é preciso tomar
muito cuidado com a superestimação da avaliação cognitiva, ok? Agora, se tem o extremo da superestimação, também tem o extremo da subestimação. Nós subestimamos a avaliação cognitiva quando nós não entendemos a sua importância, a sua funcionalidade, né? Ela não constitui um diagnóstico, mas então o que faz uma avaliação cognitiva? Onde ela tem importância e relevância? Em que situação ela se torna necessária, né? Quais cuidados que nós temos que ter para não subestimar a avaliação cognitiva? Eu também separei 2 pontos que nós observamos, comportamentos que subestimam a avaliação cognitiva. A primeira delas é entender a aprendizagem como algo externo ao sujeito. Se tem um bom livro, se tem uma boa professora, se tem metodologia e se tem uma família que participa, então o sujeito aprende. Então não nos interessa conhecer como ele funciona. Toda vez que nós temos esse tipo de conduta, existe uma negligência a respeito da compreensão de como se desenvolve o neurodesenvolvimento infantil, a cognição dessa criança, tá? Que pode apresentar um modelo de funcionamento diferente dos colegas, certo? Todas as vezes que nós atribuímos 100% de responsabilidade da aprendizagem para o método, para o profissional, que é o professor, ou para a família, nós estamos cometendo duas falhas: negligência e subestimando um processo que está a serviço da aprendizagem, que é compreender como a cognição dessas crianças está se desenvolvendo, como essas crianças evoluem nos seus marcos do desenvolvimento, se há sinais de alerta, se há sinais de atrasos, se há apontamentos para falhas no processamento da informação dentro do desenvolvimento dessa criança, né? Então, toda vez que nós, em pleno século XXI, com uma neurociência florescida entre nós, com tantas evidências científicas balizadas, se nós ainda atribuímos processos de aprendizagem exclusivamente aos processos externos à criança, então nós estamos subestimando a avaliação. Porque a avaliação trata de investigar o funcionamento da criança, suas expressões cognitivas e de desenvolvimento relacionadas ao seu ambiente onde ela está inserida, certo? Então, a avaliação cognitiva busca integrar funcionamento do sujeito e ambiente. Ela considera e traz essa integração entre ambiente e funcionamento do sujeito. É isso que nós estamos estudando o tempo todo dentro do desenvolvimento infantil, dentro dos processos de aprendizagem, como se constitui essa evolução, essa aquisição de habilidades mais complexas, certo? Então, a gente observa que há uma subestimação quando esse comportamento está presente. E aí, quando a criança não aprende, tem 2 culpados possíveis. Ou é a escola, que não tem um método bom, que não tem bom professor, que não adotou um livro adequado, ou é a família também não acompanha, a família não faz dever de casa, a família não dá assistência. E existe aí a negligência, ninguém quer entender como essa criança funciona. E aí, gente, nós temos uma criança não atendida no seu funcionamento. Nós temos uma criança recebendo objetivos de ensinagem que ela não alcança. E aí nós temos uma produção de estresse, produção de ansiedade, produção de depressão, né? Produção de culpabilização. Ninguém o culpado é a família o culpado é a escola, e não existe uma ação assertiva
que busca compreender exatamente o que está acontecendo. A avaliação pode esclarecer como funciona, como essa criança se desenvolve, como ela processa as informações, qual é a sua idade cognitiva e como ela reage a esse ambiente que ela está inserida. Então, para longe de culpabilizar, a avaliação cognitiva quer esclarecer, trazer luz, para que nós consigamos ter ações muito mais produtivas, muito mais saudáveis. Então, esse é um ponto que a gente observa a subestimação da avaliação. Um outro ponto que também é uma forma de subestimar a avaliação, é que se a criança tem dificuldade de aprendizagem, se ela não aprende, manda para o médico. E aí cria-se uma expectativa de que existe uma solução para o não aprender na clínica médica. Acontece que, assim como a avaliação cognitiva e tantos outros serviços, a clínica médica também é limitada. Ela também não tem todas as respostas. Ela também não alcança todas as demandas que envolvem falhas no processo de aprendizagem, né? A clínica médica, ela apoia, ela precisa fazer parte do processo, mas ela por si só não consegue, não dá conta de esclarecer, de construir condutas que possa potencializar o processo de desenvolvimento dessa criança. O que nós precisamos entender é que, de acordo com aquilo que nós estamos estudando sobre o desenvolvimento das crianças, a forma como esse desenvolvimento é integrado, assim nós também deveríamos agir de forma integrada. Assim como a clínica médica não dá conta de tudo, assim como a avaliação cognitiva não dá conta de tudo, assim como as metodologias de ensino não dão conta de tudo, será que, se nós nos unirmos, nós daremos conta melhor de atender essas crianças? Certo? Então, quando nós atribuímos que um problema de aprendizagem vai ser resolvido dentro da modalidade de consulta, fazendo um exame, às vezes medicando, e volta o menino com a memória recuperada, aprendizagem construída, e aí ele dá conta, isso é uma mágica que não vai acontecer. Não é mesmo? Isso é uma mágica que não vai acontecer. Para as ações de cunho, de processo de aprendizagem, que demandam intervenção, estimulação e adaptação, é de suma importância conhecer o perfil cognitivo da criança. Favorece a infância, favorece o desenvolvimento, favorece a saúde mental dessa criança que está envolvida nesse processo. Mesmo que ela esteja muito bem atendida na clínica médica, e é importante que ela esteja, é preciso entender as limitações da clínica médica e entender que processos de aprendizagem e ensinagem demanda de competência profissional em cognição e transição dessa cognição para processos de aprendizagem, aquisições acadêmicas. Não é tão simples assim, não é uma questão de pílula. Toda vez que nós entendemos dessa forma limitada, manda para o médico e está tudo resolvido, e às vezes a família acredita nisso, né? Ela sai com o laudo e ela acredita que está resolvido, entregou o laudo na escola e está resolvido, e de repente ela vai se frustrar, porque não está resolvido, porque o problema continua, porque a não aprendizagem permanece, a lacuna continua, né? O que faltou no atendimento a essa criança? Aprofundamento em cognição, aprofundamento em idade cognitiva, aprofundamento em intervenção, em acolhimento dessa cognição. Então, aqui nós encontramos uma área onde a avaliação cognitiva ela é subestimada. E se nós conhecermos as reais potencialidades da avaliação cognitiva, nós a usaremos de uma forma eficaz, sem superestimar e sem subestimar.
nós a usaremos de uma forma adequada para atender as demandas e especialmente as crianças e os adolescentes que estão envolvidos nesse processo. Na próxima semana, nós vamos estudar sobre diagnóstico de deficiência intelectual e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vocês já conheceram alguma criança que tem os dois diagnósticos? Ela tem deficiência intelectual e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você conhece? Como foi constituído esse diagnóstico? Na próxima semana, eu vou mostrar para vocês como a avaliação cognitiva ela é fundamental para evitar equívocos, falhas e perdas de apontadores importantes antes desse tipo de conclusão diagnóstica. Nós vamos ver como a avaliação cognitiva possibilita esclarecer sobre o desenvolvimento da criança e favorece diagnósticos mais fidedignos. E muito mais do que diagnósticos fidedignos é que se a gente tem clareza do que acontece com a criança, as ações interventivas, as ações de estimulação passam a ser baseadas em evidência e não em achismo, e não em dar tiro para tudo quanto é lado, para minimizar estresse, excesso de exigências ambientais das instituições, da escola, da família, não é mesmo? Então, pessoal, fica atento aí nessa semana, fica atento à programação. Amanhã a gente vai conversar sobre deficiência intelectual e TDAH, como a avaliação cognitiva apoia das substâncias potentes para a conclusão desse diagnóstico, e durante a semana a gente vai estar junto conversando, estudando sobre avaliação cognitiva nessa maratona, ok? Essa primeira parte é introdutória, vamos pesquisar mais, compreender mais a importância da avaliação cognitiva, porque quanto mais a gente compreender, melhor nós vamos usá-la, ok? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.